Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa coxinha. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque tem muitas dicas e segredinhos. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. Eu quero agradecer aos membros que contribuíram para que esse vídeo fosse ao ar. O seu nome está na descrição desse vídeo. Vamos lá para o passo a passo da nossa receita fácil e rápida? Aqui eu tenho 300 gramas de filé de peito de frango e ele está cozido e desfiado. E você pode cozinhar com o tempero de sua preferência. Se você quiser rechear as coxinhas desse jeito aqui, como o frango está, pode, porque ele foi bem temperado, cozido com todos os temperos e processado. Mas se você quiser um sabor único, que só quem vai comer as suas coxinhas vai sentir, você pode refogar. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Aqui na panela eu tenho uma cebola e um dente de alho, ambos estão ralados. Eu vou colocar 3 colheres de sopa de azeite. Eu vou refogar a cebola e o alho e vou colocar o frango. Vou finalizar com cebolinha e salsinha, tomate seco e colorau. Pessoal, refogue o alho e a cebola bem refogados. Não refogue de qualquer jeito não, deixando apenas transparente, porque fica com gosto de cebola crua. Então refogue bem refogado, tá bom? Vai ficar assim, ó, bem douradinho. Esse já é o ponto. Adicione o frango. Se necessário, acerte o sal. Para o recheio da nossa coxinha, vamos precisar também de queijo mussarela. Eu tenho aqui 200 gramas de queijo mussarela passado no processador. E se você não tiver o processador, você pode usar o ralador e passar no lado mais grosso do ralador. Também funciona super bem. Para a receita da nossa massa de coxinha com batatas na massa, vamos precisar de 200 gramas de batatas. Essa batata aqui eu cozinhei apenas com sal. Eu não quero que você erre nessa receita. 200 gramas de batatas cozidas. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 500 ml de leite. Vamos precisar de 50 gramas de margarina. E essa margarina aqui, ela tem 80% de lipídios. Você tem que fazer com uma margarina que tenha 80% de lipídios, tá bom, pessoal? E um cubo do caldo de frango. No liquidificador, coloque as batatas. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Você tem que pesar mesmo as batatas, tá bom, pessoal? Foram 200 gramas de batatas aqui dentro, olha. Se você não tiver como pesar, eu usei 2 batatas médias. Fica difícil eu falar pra você, minha batata foram 2 médias, 2 pequenas, 2 grandes. Então, eu preferi pesar. Pese aí, é 200 gramas de batatas, tá bom? E agora, pessoal, eu vou levar para o fogo e eu só posso colocar a farinha de trigo depois que esse caldo ferver. Mas antes disso, eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho. Eu preciso peneirar essa farinha de trigo. Observe que ficam os grominhos, olha. Esses grominhos aqui faz com que a massa não fique com uma aparência legal. Então, é melhor que você tire. Agora, eu vou levar para o fogo. Aqui, pessoal, o fogo está baixo e misture sempre que possível. Não precisa ficar o tempo todo misturando, não. Mas é bom que você misture, porque olha só, tá vendo a consistência desse caldo? Isso aqui é por conta da batata. Essa massa, ela é maravilhosa. Tenho certeza que se você fizer aí, você vai amar. Prontinho, pessoal, olha só. Nosso caldo está fervendo.
Aí, o que é que você vai fazer? Desligue o fogo. Eu não quero que você saia desse vídeo e não acerte essa receita. Aqui, ó, o caldo estava fervendo, eu desliguei o fogo e o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar a farinha de trigo toda de uma só vez. Olha só, toda de uma só vez. E aqui, ó, você vai misturar. Pode misturar, não se preocupe com essa aparência aqui, continue misturando. Quando você perceber que não tem mais nada de farinha aqui, olha só, toda a farinha sumiu. Agora eu vou levar para o fogo baixo e cozinhar por uns 5 minutos. Fogo baixo, viu, pessoal? Não esqueça disso. Olha só, a nossa massa, ela já está soltando do fundo da panela e agora eu vou colocar em uma bancada untada. Olha só que massa perfeita. Não pegue na massa com ela quente, tá bom? Abra a massa com a ajuda de uma colher ou você pode usar um rolo. Ele também fica perfeito para você abrir a massa e deixar ela esfriar. Prontinho, pessoal. Depois que eu fiz isso por uns 3 minutos, eu já sinto aqui, ó, que eu consigo pegar nessa massa. E se você não tiver experiência, deixe a massa esfriar um pouco para que você possa fazer isso, olha. Sovar. Você vai sovar essa massa por uns 5 minutos. Para que ela fique bem lisa. Prontinho, pessoal, a nossa massa já está toda sovada, olha só que massa linda. Ela é uma massa perfeita, ela não gruda nas mãos. Pode fazer aí desse jeito aqui, pausando o vídeo e depois volta aqui nos comentários e fala pra mim como ficou a sua massa. Eu te espero nos comentários, tá bom? Pra quem já me acompanha há muito tempo aqui no canal, já sabe que eu tenho mais de 25 receitas de coxinhas artesanais gourmet. E aí eu fui desafiada a fazer a coxinha de 1 quilo, fui desafiada a fazer a coxinha de pernil, a coxinha de toscana, a coxinha de bacalhau, a coxinha de camarão. E, gente, eu fiz todas essas coxinhas. E se você quiser ajudar o canal, eu tenho um e-book e lá eu tenho mais de 25 receitas, são as mais vendidas. E ela custa apenas R$19,90. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí eu fui desafiada a fazer a tal da coxinha que é modelada no espremedor de laranja. E eu vou mostrar a minha versão para vocês. Então comece a escrever aí todas as dicas do canal Bistrô dos Salgados. Se eu passar óleo aqui, quando eu desenformo, começo a bater, ela fica péssima de soltar. Gente, não dá reggae, não fica legal. E aí, ó, vamos fazer o quê? Vamos pegar um saco plástico. Você pode pegar um saco plástico ou um filme PVC, o que você quiser aí. Eu vou abrir esse saco para que ele fique bem fino, tá bom, pessoal? Olha, eu vou abrir, vou cortar aqui. Ó, cortando o saco, fica melhor para você modelar aqui dentro, porque fica melhor para você puxar. E para que você tenha noção da quantidade da massa que eu vou usar, olha só, é de 50 gramas. E para que você tenha noção do tamanho aqui da tampa do espremedor de laranja, a boca aqui é de 5,5 centímetros e essa profundidade aqui é de 5 centímetros, tá bom? Observe o passo a passo, que é muito fácil, viu, pessoal? Principalmente você que está começando e não sabe bolear. Olha, faça isso e coloque dentro. E aí, segure com a outra mão aqui, você vai fazendo isso, olha. Faça assim com a tampa, tá? E agora, vamos colocar o recheio.
Você quer ganhar um beijo em um vídeo? Veja na descrição. Pegue uma porção, faça uma bola e aperte assim, ó. E coloque aqui. Aperte. E você vai apertar bem aqui na bordinha, que ela mesma vai cortando, tá vendo? Olha só. Olha como é fácil, pessoal. Agora é só puxar e pronto. Olha só como ela fica linda. Gente do céu. Olha só, pessoal. Que mimo. Perfeita, né? Se você não tiver experiência em modelar rápido, é bom que você cubra a massa para que ela não fique ressecada. Pegar mais uma porção aqui de 50 gramas para modelar. Faça a bola. Aí você pode estar se perguntando, Edva, mas você tira o excesso. Verdade, eu tiro o excesso aqui, mas é para facilitar, tá bom, pessoal? Isso facilita muito, muito mesmo. Faça isso, coloque dentro do espremedor. E vá apertando assim. O legal dessa coxinha é que ela fica bem recheada. É importante que você traga um pouco assim para a borda, porque é ela que vai colar com a tampa quando você colocar. A quantidade de recheio, eu uso 2 colheres, vamos fazer bem recheada, tá bom, pessoal? Para ficar bem bonito, né? E gostoso. O recheio, finalize com frango, tá bom, pessoal? Anota essa dica aí no caderninho de vocês. O queijo tem que ficar no meio do recheio. E para você não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, não se esqueça de se inscrever e de ativar todas as notificações. Você já deixou meu like? Ah, agora sim, muito obrigada! Já modelei aqui 10 unidades e agora eu vou colocar um pouco de salsinha nessa massa. Por que que eu vou fazer isso? Porque se você receber uma encomenda aí de mais de um sabor, você pode identificar com salsinha. E a dica aqui é o seguinte, eu já cortei aqui a salsinha e lavei. E para não perder o ponto da massa, eu estou secando no papel toalha. E agora é só colocar aqui, ó. Prontinho, pessoal. Olha só. A nossa massa já está identificada. E aqui é só seguir o passo a passo. Prontinho, pessoal. Com 300 gramas de farinha de trigo, o rendimento é de 15 unidades. E sobrou uma porção aqui, ó, de 29 gramas. Para empanar, eu uso água. Essa água ela está em temperatura ambiente. Eu não gosto de usar ovo, leite, clara, nada disso. Se você quiser usar, tudo bem, não tem problema nenhum. E aqui é farinha panko. E eu já mostrei aqui no canal como eu faço a farinha panko. Eu vou deixar o link para vocês. Se você não tiver a farinha panko, você pode empanar com a farinha de rosca tradicional. Não tem problema nenhum, tá bom, pessoal?
Prontinho, pessoal, todas empanadas. E agora eu vou levar para a geladeira para resfriar. Por que que eu vou fazer isso? Porque isso garante uma excelente fritura e evita que o empanado aqui, ó, solte. Se você quiser fritar agora, pode? Pode. Mas uma coisa que eu lhe digo, que existe uma diferença muito grande quando você resfria os seus salgados fritos. Então, escreva essa diquinha aí no caderninho de vocês. E agora eu só vou fritar as nossas coxinhas no dia seguinte. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E eu quero que vocês observem bem de perto. Olha só, pessoal. Isso garante uma excelente fritura, viu? Muito linda, perfeita. E agora, pessoal, eu vou fritar. E para saber se a temperatura do óleo está correta, coloque uma colher de pau. Se fizer bolinhas assim ao redor, já está bom. Quando você for fritar, use um utensílio. Não coloque várias coxinhas para fritar de uma só vez. Frite aos poucos. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Frite as coxinhas imersas no óleo. Prontinho, pessoal. Olha só como elas ficam lindas. E se você for trabalhar com face e venda, eu tenho algumas embalagens aqui. Quando você for organizar nas embalagens, use luvas. Aqui eu tenho um pedaço de papel seda. Essa caixa aqui, ela é um mimo, viu, pessoal? Porque como a tampa dela é transparente, aí, né, dá um show. Essas forminhas você compra em lojas que vendem produtos para festa. Forminhas de alumínio. E o tamanho delas aqui é de 50 ml. É só assim que tem marcando na embalagem, 50 ml. Aí você faz isso, ó. E agora é só colocar a tampa. Olha só como fica um mimo, pessoal. Linda, né? E uma outra dica, você pode usar esses palitos aqui, ó, de bambu. São espetos de bambu. Olha só que mimo que fica. Você vai espetar, não precisa espetar até o final não, tá? Olha só. Gente, dá um toque especial, não dá? Você pode fazer isso com todas. Tem as embalagens dos sacos, que você também pode organizar, fica um mimo. Aqui eu coloquei um pedaço do papel manteiga, olha só. Forra o fundo, tá vendo? E coloca as coxinhas. Aí você pode entregar assim. E uma dica, pessoal, pelo amor de Deus, escreva isso aí no seu caderninho. Nunca, mas nunca nessa galáxia, grampei. Aqueles grampos que a gente prende as provas, prende os nossos trabalhos de faculdade. Pelo amor de Deus, não faça isso, viu? Aqui, ó, a única coisa que você pode usar é etiqueta. Não pode colocar grampo não, porque isso corre o risco de quando o cliente abrir, o grampo pode ficar grudado aqui e cair no alimento. Não pode isso, tá? De jeito nenhum. Essa embalagem aqui é uma embalagem de isopor. É uma embalagem mais simples, ela é mais em conta. E você pode organizar assim. Aqui eu tenho umas forminhas de cupcake. Você pode escolher a cor aí de sua preferência, tá bom, pessoal? Essa forminha aqui, eu escolhi a marrom, porque como o fundo aqui é branco, eu acho que marrom fica melhor. E o preço de vendas, pessoal, isso depende muito do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E elas ficam assim. Aí você pode fechar.
colocar sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!